Bombom. A maior experiência da sua vida vai começar. Tamo junto. O baile do Denis tá esquentando o verão da Mix. Só preciso de você. Os sucessos do baile mais famoso do Brasil, você curte no baile do Denis, aqui na Mix. Agora ela só bate com bum 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 bum. Toda sexta e sábado, sempre às 10 da noite. Alô, galera da Mix, aqui é o Denis. Espalha pra todo mundo que nesse verão só vai dar baile do Denis aqui na Mix. Então agita aí a sua galera e vem curtir o baile do Denis. O baile mais famoso do Brasil tá na Mix. Tamo junto. Juntos no melhor Mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite a você ligado na 100,7. Começa agora o seu 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes para você. Eu, Karime Leão, Carlos Júnior e Cid Soares. Boa noite a todos, em especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano e também pelas redes sociais. Aliás, pelo Mano, você pode participar, ver a nossa transmissão aqui no estúdio ao vivo e a cores, claro, interagir com a gente. Boa noite. Estamos ao vivo na live do Facebook. Você pode fazer sua pergunta, deixar sua opinião. Participe do 18 horas também pelo chat do aplicativo Mano ou pelo nosso WhatsApp 99312-1007. Começa agora o 18 horas de hoje, quinta-feira, 6 de junho de 2019. E hoje no 18 horas você vai saber que os flagrantes de motoristas alcoolizados aumentaram 114% no Amazonas. Adolescente de 14 anos é baleada dentro da sala de aula em Manaus. TRE mantém José Melo inelegível e inocenta Henrique Oliveira da acusação de abuso de poder econômico. Governadores pedem em carta que estados fiquem na reforma. Entrevista do dia. Os casos de agressões, assédio sexual e de feminicídios continuam crescendo em Manaus de forma alarmante. Diariamente, uma média de 50 casos envolvendo violência doméstica são registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, aqui em Manaus. Somente em janeiro, de janeiro a outubro deste ano, foram contabilizados 2 mil ocorrências em que as mulheres foram vítimas. Nos nossos estúdios está a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, que vai debater conosco esses índices de violência. Seja bem-vinda ao programa 18 horas, aos estúdios aqui da Mix. E 50 casos de agressão por dia é um número muito alto, não, delegada? Eu agradeço a presença de estar aqui novamente com vocês e quero também dar uma boa tarde para os nossos ouvintes que estão, nos ouvindo nesse momento. Realmente é um número alto, mas positivo. É um número positivo porque a vítima começou a acreditar na Polícia Civil, a acreditar na justiça, na penalidade desse autor e agressor e começou a tirar de dentro de casa, porque a casa é o asilo inviolável e nós, quanto segurança pública, não podemos adentrar sem ter um mandado judicial. Então a gente não sabe o que acontece quando se fecha uma porta de uma casa, quando uma mulher está sendo agredida, se ela não vier trazer essa denúncia. Então, por mais que esteja aumentando, é um número positivo e por isso o estado do Amazonas está estável no feminicídio, no número de feminicídio consumado, diferente do Brasil, que o Brasil está aumentando em número muito alto o feminicídio, mas a maioria das mulheres nos nossos outros estados não estão como o estado do Amazonas denunciando. As mulheres aqui tomaram coragem finalmente para denunciar. E a gente faz a pergunta, o que fazer para diminuir agora essa escalada de violência contra as mulheres? É preciso mais campanhas de conscientização? Qual é a sua opinião? Sim, é orientação e conscientização e penalização. Nós temos que penalizar
quem está cometendo, orientar e conscientizar aqueles que não estão, como nossos jovens e adolescentes, pensando que a nossa Lei Maria da Penha irá fazer 13 anos, é uma lei recente, uma lei adolescente, e que fez mudar o rumo do Brasil a olhar com outra visão a violência que acontecia dentro de casa. Antigamente isso era normal, a gente falava que briga de casal, ninguém se mete a colher, casal briga mesmo, e essas visões têm que ser modificadas. E hoje, com tanta orientação que a gente está dando nas escolas, palestras, aqui na rádio vocês estão sendo um veículo de orientação e conscientização, muitas pessoas vão mudar a sua cabeça. Então eu acredito que em 20 anos, mais ou menos, irá diminuir muito a violência doméstica, porque os homens vão começar a ver que não é dessa maneira que você vai mostrar que é homem, e não é dessa maneira que se trata uma mulher. Com certeza, delegada, e a Ronda Maria da Penha ainda está funcionando em Manaus após a extinção aí do Ronda nos bairros? Está muito bem, inclusive eles estão ampliando, vai começar a cidade de Parintins a trabalhar com Ronda Maria da Penha, e aqui também aumentou o efetivo do Ronda Maria nos atendimentos, e eles estão atendendo a cidade toda nos casos mais críticos. Delegada, a gente tem algum número para passar para os nossos ouvintes? Atendimento para mulheres, número nacional e regional, a senhora teria esse número? Sim, o atendimento nacional é o 180, né? Você pode ligar, que vai vir aonde no estado, na localidade que está tendo esse crime contra a mulher. Usam também o Disque 100, que é o de direitos humanos, que na verdade, quando você viola uma mulher, né, sua integridade física ou qualquer tipo de violência, seja psicológica, está violando os direitos humanos. Então diz que 100 também, que é um número nacional. Número estadual que funciona e muito bem é 181, quando você não quer que a sua identidade seja revelada, e o 190 no momento que está acontecendo aquele crime. Porque o Ronda Maria é após a decretação das medidas protetivas, mas o 190, e eu fui ajudar também a capacitar principalmente os policiais da Zona Leste, eles já tomaram a consciência que quando é uma violência doméstica, vá urgente, porque dentro de uma casa tem armas, como armas brancas, então quando tem um pedido tem que ser um atendimento realmente rápido, não pode demorar muitos minutos. Delegado, o Amazonas é o terceiro estado proporcionalmente em casos de feminicídio. São 10 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. Existe algum estudo para que aponte a causa dessa realidade, ou seria extremamente cultural mesmo? Aqui tem um aspecto cultural com os indígenas, por isso que esse número é elevado. Indígena? Né? Sim, geralmente, às vezes matam meninas que nascem com problemas, assim, e entra no número nacional do feminicídio. Mas, na verdade, essa cultura de matar mulheres é uma cultura brasileira, onde o machismo está inserido, né? Porque o que acontece? Antes e hoje ainda no Brasil, a mulher é do homem. E o homem que é agressor de mulheres, ele não é aquele bandido contumaz que nós estamos acostumados com uma arma na mão, assaltando, matando, não. Ele é um homem que trabalha, um pagador de impostos, é aquele senhor bacana, seu vizinho, aquele que trabalha com você, estuda com você, uma pessoa bacana. Ele apenas bate na mulher dele, ele apenas matou a mulher dele. Essa era uma visão que tinha aqui no Brasil e tem ainda hoje. Tanto que quando vem homens batendo em mulheres na rua, não se fazem nada porque acham que ele está batendo na mulher dele e que ele teria, entre aspas, esse direito. E diferente se você vê uma mulher batendo num homem, você vai falar que aquela mulher é louca, que aquela mulher é barraqueira, e ficam com dó do homem. Então você vê que o país é um país machista, por isso que há muitos feminicídios. Eles não aceitam que suas mulheres possam ter vida própria, e principalmente vida própria longe deles, que elas às vezes não aguentam a violência doméstica, acabam se separando e eles não aceitam, e se elas arrumam um novo companheiro, ele se sente inferiorizado como homem. Não é por ela, se inferiorizado como homem, poxa, como que ela vai arrumar uma outra pessoa, e acabam cometendo o feminicídio. Delegada, a tramitação dos processos envolvendo violência contra a mulher
ela é célere no Tribunal de Justiça do Amazonas? Atualmente está sendo cada dia mais célere, porque a lei cobra em 48 horas que eles decretem as medidas protetivas de urgência, e nós temos visto que eles têm sido quanto mais rápido quando na questão da violência doméstica, porque toda a sociedade está virando os olhos para isso e eles também querendo que seja mais rápido, tanto que agora são 3 varas de violência doméstica, né? Para que julgue os casos com mais celeridade, e o Tribunal de Justiça também. Por isso que o inquérito policial tem que ser bem feito para que possa auxiliar eles, para eles serem mais céleres no julgamento também. Delegado, e os casos de abusos de mulheres menores de idade aqui no Amazonas também é elevado? É elevado, é bem elevado, mas não só no Amazonas, no Brasil, né? Esses casos, porque quando a menina é nova, ela chama a atenção do homem, geralmente, e ela é vulnerável. E eles vêm e passam conversa. Ela não tem aquela experiência, uma mulher mais velha, às vezes cai nessa conversa e às vezes elas são abusadas e ameaçadas para não contarem os abusos. E quantas adultas hoje vêm falar do estupro que sofreu quando ela era menor e tentam resolver. E elas podem, que depois dos 18 anos, a mulher ainda tem 10 anos para esse crime prescrever. Então, muitas mulheres na fase adulta vêm fazer o inquérito de casos que ela sofreu na infância, que por medo ela não falou, ou falou e não foi acreditada, que tem isso também. Muitas meninas falam, mas os familiares não acreditam que aquele homem tão honrado cometeria um crime de estupro contra a menor. Ok, delegada, e os equipamentos da Delegacia da Mulher realmente funcionam? E o que poderia ser incluído, na sua opinião, para ainda dar mais qualidade no atendimento à mulher vítima de violência? Sim, nós temos bons equipamentos. A Secretaria de Segurança quanto a Polícia Civil do Estado do Amazonas dá muito valor à Delegacia da Mulher, e uma das coisas que eu gostaria era a mudança na lei. Não seria na nossa estrutura, mas sim na lei. Que eu gostaria que tirasse a fiança dos crimes e fossem inafiançáveis os crimes de violência doméstica, e gostaria que tivesse um presídio para os homens de violência doméstica e de pensão alimentícia, para que eles fossem para um local onde eles tivessem uma oficina, trabalhasse esse tema diversas vezes para entender que numa mulher não se trata com violência, se trata com respeito, que existe uma coisa chamada conversa, uma discussão pode ter, mas que tenha discussão com respeito e não com violência. Com certeza. Delegado, tem um assunto que, claro, continua sendo comentado no Brasil inteiro e até no mundo, né? O caso do jogador Neymar, caso de estupro e agora acusado também de agressão. Como é que a senhora analisou esse caso? Olha, esse caso é difícil quando o delegado não está nos autos, porque os autos, como eu falo, é uma preciosidade muito grande, e o que não está nos autos não está no mundo. Pelo que nós temos visto, parece que teve um estupro. Por quê? Porque o estupro não necessariamente é porque a mulher entrou no quarto, que também é uma conduta machista. A mulher entra no quarto, ela vai ter que ter relação sexual comigo. Isso não pode. Eu não sei se foi isso que houve, mas mesmo se houve o estupro. Outra coisa, a mulher, mesmo prostituta, ela pode começar e naquele momento ela falar, parou. O que saiu depois do não dela começa a ser violência e começa a ser estupro. É que eu não estou nos autos, nós precisamos ver se tem o exame do corpo de delito, tem materialidade, que o estupro deixa materialidade. A lesão corporal pelas fotos, se foi fotos desse dia, sim, também está sendo visto como violência, sim, a integridade física daquela vítima. E nós também temos que falar até na forma como ele coloca também as conversas que ele teve com ela, porque ele mostra cenas de nudez. Sei que o dolo dele não é dolo de demonstrar, mas mesmo assim fica uma difamação a ela. Então, realmente, esses autos têm que olhar com carinho, olhar materialidade, provas,
testemunhas, tudo pra gente dar o veredito do que foi. Será se tem isso, doutora? Esses dados? É isso que se precisa, porque sem ter materialidade. Esse material que está sendo exposto é pouco, é suficiente? Você teve acesso, você viu alguma coisa? Olha, eu tenho visto muito todo esse material, mas precisa de perícia para saber se esse material foi feito no dia. Sim. Mas lógico que foi, mas para a polícia não é assim. Nós temos que comprovar para o Ministério Público e para a Justiça o que nós estamos colhendo. A polícia tem esse trabalho de comprovar a materialidade do crime e os indícios. Pelo pouco que se tem, você acha que já dá para abrir alguma coisa? Já tem materialidade, já tem indício de autoria, sim. Como estupro? Pelo que está se visto, até do estupro, porque a moça diz que ela entrou, começou e ela não queria ter relações sexuais. Chega. E aparentemente foi até o final. Agora ela vai ter que realmente mostrar a materialidade do que ela está falando. Porque o estupro é um crime que deixa materialidade. E como a senhora tem acompanhado esse processo todo? Porque rola muitas críticas com relação ao Neymar, mas eu acho que muito mais com relação a ela, né? Já chamam ela de vários nomes, tem várias situações. Como a senhora está vendo isso? A opinião está bem dividida, né? Mas eu sou muito legalista. Eu acho que se teve crime, vai ter que ser pago o crime independente do que ela estava com intenção. Se ele cometeu o crime, ele cometeu o crime sozinho. Tem gente que fala, ela usou para pegar dinheiro, os danos morais, que cabe também, realmente cabe os danos morais, mas se ela usou, ele deveria, como um cidadão, não cometer crime. Que é isso que tem que parar. Nós temos que saber que o crime existe e nós estamos de frente a ele, mas basta o ser humano não querer cometer esse crime. Se ele tivesse parado no não, se ele tivesse tomado as cautelas devidas, ele não estaria. A primeira decisão já deveria ter sido dele, né? Não quero, acabou. É como o caso do abuso com a criança. Não, ela consentiu, não, mas você tem consciência para saber que você não pode fazer isso. É o mais responsável, né? É a pessoa que deveria julgar isso. Delegado, e os casos de profissionais de saúde que se aproveitam para abusar das mulheres? Tivemos casos aqui no Amazonas e teve agora essa semana também aqui no Brasil o caso de uma paciente em coma que foi estuprada e morreu. Como apura isso? Olha, apura como um crime, né, normal do Código Penal, é estupro e tem que ser apurado, que deixou materialidade, ainda chegou à morte, então vai ter um aumento de pena por isso. O estupro tem um aumento de pena causando morte ou uma lesão que deixe consequências, sequelas, como foi o caso. É interessante que nós, como Polícia Civil, não podemos fechar o olho para nenhum tipo de crime. Tem que ser investigado e tem que ser colocado atrás das grades, sim, esses homens que não conseguem controlar seus instintos, porque na verdade nós, como seres humanos racionais que somos, temos que cuidar dos nossos instintos e segurar essa vontade de fazer o crime, porque se fizer, tem que ser penalizado. Não podemos deixar de maneira alguma, nem que seja em hospital, onde quer que seja. O ser humano sabe o Código Penal, sabe o que é crime e deve se conter. Seria então um caso de cultura e de uma reeducação para essas pessoas que não conseguem se controlar, como a senhora falou? Com certeza. Por isso que a cultura machista no Brasil é muito alta, porque começou a colocar que o homem, ele pode, antigamente, tanto que os homens, eles aprontavam muito dentro de casa com suas mulheres e as mulheres acabavam protegendo eles pelas coisas que ele faziam, porque ele podia, ele era homem. Voltamos à educação em casa, porque a mulher era educada para ser esposa do lar, e isso era normal, homem é homem. E tinha também o chamado crime de lavar a honra, né? Sim, por isso que nasceu o feminicídio. O feminicídio não nasceu à toa, porque o que acontecia? Como eu falei, o homem, ele era uma excelente pessoa na sociedade, trabalhador, pagador de impostos, e matava sua mulher. Ele já levava a tese do que ele estava lavando a honra, porque ele foi pego sob violenta emoção, e ele apenas fez isso. Acredita que falavam nos noticiários, fulano de tal, excelente pessoa,
apenas matou sua mulher. Doutora, além dessa questão cultural que impõe essa violência contra a mulher, tem também a psicopatia do próprio sujeito, né? A doença, no caso. Tem homens que são ruins por serem ruins mesmo, tem os homens que são doentes e tem os homens que foram educados errados. É interessante, mas tem homens que eles agem porque eles acham correto agir daquela maneira, senão eles vão, toda a sociedade vai achar que ele não é homem, se ele não tratar a mulher com violência, não for ríspido. Tem homens que no dia dos namorados, em vez de curtir sua mulher, trazer flores, levar presentes, levar jantar fora, eles dão tapa, chutes e tratam ela de uma maneira horrível. E se ela pedir, tipo, poxa, eu esperava flores por quê? Você já tá até casada, dia dos namorados é pra quem namora, não é pra casada que nem você, não. Tem que pegar interessante. Vamos colocar essa palavra, né? Interessante. Delegada, pelo WhatsApp, o Paulo Vieira pergunta: como eu faço para denunciar um vizinho que bate na mulher? Boa. Diz com 181. 181 e diga direitinho o endereço dessa mulher, se possível o nome, que nós estaremos ali presente. A identidade dessa pessoa não vai ser revelada de maneira alguma, porque o Disque 81 ele já é para isso, para que a pessoa consiga denunciar, às vezes até a própria vítima denuncia, porque ela às vezes está num cárcere privado ou privado de verídico, assim como no crime, ou psicológico. Ela não tem coragem de ir, ela pode denunciar também. Tanto essa violência, tanto para a esposa quanto para menores também, né? Seria esse mesmo telefone? Sim, o Disque 181 para qualquer tipo de crime. Roubo, estelionato, tráfico de drogas, violência contra a mulher. Então anote aí, né? O número é 181. Isso mesmo, 181. É o Disque que resolve muito os crimes aqui na cidade de Manaus. Muito obrigada pela entrevista, delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Muito bem, agora em Manaus, 6h20. Seguimos para o intervalo comercial e daqui a pouco vamos falar sobre o vídeo com registro de um suposto flagrante de desvio de combustível feito por 2 oficiais bombeiros. Mas antes, vamos às informações do trânsito com Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Cid, a você que nos acompanha pelo Super App Mano e pelo Facebook, vamos conferir. A Avenida André Araújo, em ambos os sentidos, entre a Cefaz e a Suzan, apresenta retenção com fluxo lento em alguns pontos. E na Avenida Efigênio Salles, na região do Parque 10, o trânsito tem fluxo lento e intenso em trecho longo nos 2 sentidos. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Ontem à tarde você ouviu que rádio? Eu ouvi a Mix. A cantora Eliana Prince sobe ao palco do Teatro Manauara no dia 13 de junho, às 21 horas, para um show especial de aniversário. Eliana Prince Banda no Teatro Manauara, dia 13 de junho, às 21 horas. Ingressos online pelo aloingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Manauara. Informações 991930445. Eliana Prince, show de aniversário. Única apresentação, às 21 horas no Teatro Manauara. Eliana Prince Banda. Ouça Mix. No Ponta Negra Container Mall, você encontra o nosso deck gourmet, Bambina Tratoria, Red Meat Steakhouse, Soparia Amazônica, Waco Sessi, Beer Garden, Tucumã Café. Você está convidado para conhecer as nossas quintas culturais com Klinger Araújo, tocando muito boi bumbá, ambiente familiar, segurança e estacionamento para você. Siga nosso Instagram, @Ponta Negra Container Mall. Mix. MA Treinamento e Cursos apresenta curso de mercado de ações, Bitcoin e Blockchain no Brasil, com o profissional do mercado de ações, professor José Felipe Conrado, ideal para negócios e pessoas. Venha aprender como investir em Bitcoin e aproveite para conhecer as melhores ações do Ibovespa, que farão parte deste super ciclo de alta da Bolsa. Dias 14, 15 e 16 de junho, no Da Vinci Hotel e Conventions. WhatsApp 991700858 e 8422 e 984229197. Contato @cursosma.com.br. Tô ouvindo a Mix.
The Beatles Bossa Club vai fazer você cantar os maiores hits dos Beatles nos dias 8 e 9 de junho no Teatro Amazonas, com sessões às 7 e às 8 da noite. Gisele Menezes, Lívia Prado, Miriam Abad e Nai Souza, sob a regência de Carlinhos Bandeira e banda, com direção de Michel Guerreiro. Come Together Right Now, The Beatles Bossa Club. Ingressos já à venda na bilheteria do teatro. Contato 9331 7090. Apoio Restaurante Himawari e Axerito Bar. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São 100 mil reais em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. Você está ouvindo 18 horas. Estamos de volta com 18 horas, programa de notícias e debates da Mix FM. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Um salve especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Tem aqui muitas participações da live do Instagram. Olha lá. Amanda, Ana Lidar, Andréia, Eduardo, Rodrigues, Antônio Borba e tem também o pessoal que tá na live do Facebook. José Mascarim, Aldo Madureira Costa. Grande Mascarim. Você conhece? Conheço, amigo. Ah, legal. Manda um abraço pra ele. Um abração pra ele, claro. Sério, tempo da Rádio Novidade ainda. Nossa. Mascarim. E Rodrigo de Oliveira Marinho. Uma galera aí acompanhando a gente ao vivo. Vanessa Jaques, que tá aniversariando hoje, vai aquele abração pra ela. Vanessa. Vanessa, seguimos. Fala daí, Carlão. Os flagrantes de motoristas alcoolizados aumentaram 114% no Amazonas. O repórter Rodrigo Soares traz os detalhes. O Detran do Amazonas intensificou as blitz e só nos 4 primeiros meses desse ano, 525 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, um aumento de 144,18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número poderia ser ainda maior, porque 182 motoristas parados nas blitz se recusaram a se submeter ao teste. Dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima e gera multa de R$ 2.934 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses, além de 7 pontos na carteira. E basta 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar para o condutor ser acusado de crime de trânsito, segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Pode haver variação de uma pessoa para outra, mas em média, isso significa autorização para beber mais ou menos uma latinha de cerveja. Em caso de reincidência em até 1 ano, a multa será dobrada para R$ 5.869 e a CNH pode ser cassada. Foram realizados nesse período 8.974 testes de alcoolemia, os chamados testes de bafômetro. As blitz do Detran deixaram de ser ocasionais e passaram a ser frequentes em todas as zonas de Manaus. Álcool e direção definitivamente não combinam e podem ser fatal, como vemos principalmente nos fins de semana. A maioria dos acidentes graves é por causa de motorista alcoolizado. É uma irresponsabilidade que mata, destrói famílias e sonhos. O brasileiro precisa se conscientizar de que o carro, quando mal utilizado, é uma arma fatal. E esse assunto nós debatemos ontem aqui no 18 horas com os especialistas em trânsito, Ranieri Mendonça, e educação para o trânsito, José Oliveira. E você pode ver o programa de ontem na página oficial da Mix Manaus no Facebook. Karine, olha, já foi sancionada a lei que permite a internação forçada de dependentes químicos. A
lei que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, sem o consentimento ou necessidade de autorização judicial, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Além de endurecer a política nacional antidrogas, a lei fortalece as comunidades terapêuticas, instituições normalmente ligadas a organizações religiosas, mas gera divergências entre profissionais, como relata o especialista no tratamento de dependentes químicos, Alan Campelo. Acredito que com esse decreto, as clínicas, comunidades terapêuticas, ambulatórios, inclusive a clínica CRDQ, que é do Estado, que é a única clínica de internação do Brasil administrada pelo Estado, elas vão ser beneficiadas, vão ter mais apoios. A maior divergência sobre o tema, eu vejo que está entre os próprios profissionais. Alguns são a favor e outros contra, né? E eu percebo assim, que quem está com a mão na massa, que quem trata diretamente com o paciente, com o dependente químico, é a favor. E quem está mexendo com papéis, com leis, que está num escritório, é contra, né? Então há muita divergência. A nova lei estabelece que a internação involuntária dependerá apenas do aval de um médico responsável e terá o prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário à desintoxicação. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área de saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, exceto da Segurança Pública. Volto com você. Está circulando nas redes sociais um vídeo com registro de um suposto flagrante de desvio de combustível feito por 2 oficiais bombeiros. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Olá, boa noite a todos. Quem está acompanhando o 18 horas pelo aplicativo Humano pode ver o momento em que a frentista deixa a viatura abastecendo e vai atender a um outro cliente. Nesse momento, as imagens mostram um homem que já estava do lado de fora do carro, retirando a bomba de combustível da entrada do tanque e enchendo um galão que estava na carroceria da viatura. A ação foi gravada por câmeras do sistema de segurança do posto no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O abastecimento, no valor de R$ 199,50, foi pago com um cartão corporativo do governo do estado. O Corpo de Bombeiros informou por meio de nota que instaurou o procedimento administrativo e afastou os militares das funções por suspeita de desvio de combustíveis. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E os gastos com passagens e diárias dos órgãos públicos continuam sem controle. Até mesmo o Ministério Público do Amazonas registrou aumento superior a 100%, como informa Karime Leão. Nos primeiros 4 meses deste ano, o Ministério Público do Amazonas gastou R$229 mil em despesas com viagens, aumento de 141,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O dinheiro gasto nos primeiros quadrimestres deste ano, R$121 mil foram com diárias e R$108 mil em passagens aéreas para participar de congressos, workshops e reuniões. De acordo com o levantamento feito pelo site Amazonas Atual, com base no portal da transparência do Ministério Público, das 65 viagens, 23 foram para reuniões e encontros fora do estado do Amazonas, 21 para atuações em comarcas do interior e 20 para participar de seminários, workshops, simpósios, congressos e solenidades de posse. E hoje pela manhã, uma adolescente de 14 anos foi baleada dentro de uma sala de aula aqui em Manaus. O caso aconteceu por volta das 10 horas na Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona norte da cidade. Em determinado momento, a arma teria disparado acidentalmente, atingindo outra aluna. A vítima foi levada ao Hospital Delfim Aziz, na Zona Norte, e passa bem. A polícia descobriu que foi o ex-namorado da aluna, Derek Porto, que entregou a arma para ela. Derek foi preso agora à tarde. E você está acompanhando 18 horas, programa de notícias e debates da Mix. Daqui a pouco vamos falar sobre a repercussão da declaração do governador Wilson Lima em um vídeo durante viagem a Israel. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou nesta terça-feira uma resolução
para fomentar a livre concorrência na atividade de abastecimento de combustível no Brasil, por meio do estímulo à entrada de novos agentes econômicos. A ideia é, com mais espaço para empresas concorrentes, estimular mais investimentos e, em consequência, empregos no país. O gestor do Procon Amazonas, Jalil Frache, falou sobre a resolução. A abertura do mercado de combustíveis para novos agentes econômicos traz benefício tanto no plano de geração de emprego e renda, o que alavanca a economia, quanto no estímulo à livre concorrência. Isso é bom para o consumidor? Em tese, do ponto de vista da economia de mercado, quanto mais oferta do produto estiver disponível, o preço tende a cair, o que aumentará a concorrência entre os empresários e o consumidor provavelmente será beneficiado com o combustível no preço mais competitivo. Mas precisamos ver como ocorrerá isso na prática. É importante que o consumidor saiba que o Procon não ficará de braços cruzados e estará nas ruas para coibir qualquer prática abusiva. A fim de viabilizar este processo, o Conselho definiu um prazo de 180 dias para que algumas metas sejam cumpridas por autoridades do setor. Ao Ministério da Economia caberá avaliar a implementação da livre concorrência. Você está ouvindo E o inferno astral de Neymar Júnior não acaba. Depois da denúncia de agressão e estupro da contusão que o deixou fora da seleção, hoje a Mastercard decidiu suspender a campanha que veicularia durante a Copa América, tendo o atleta como seu principal garoto propaganda. A empresa optou por só voltar a veicular o comercial quando a investigação a respeito da acusação de estupro de Nájila Trindade contra o camisa 10 da seleção brasileira tiver um desfecho. E você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, confere aí o vídeo que está circulando na internet que mostra a briga do casal. Bota inferno astral nisso, né? É uma situação no mínimo complicada, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo, Karina, eu estou aqui. Olha aí! Luciano. Aqui no Jornal 18 Horas, Tudo né? Eu bem? sou o Emil Luciano, prazer a todos. Agora eu estou fazendo parte aqui dessa bela equipe, né? Eu quero dar uma boa tarde pra galera que tá aí no canal da Mix, todo mundo concorrendo a ingresso de cinema. Mas agora eu vou falar o que eu tô achando dessa situação do Neymar. Olha aí. Posso falar? Claro. Olha só, primeiro, essa moça aí, a Nájila, ela acha que ela saiu do Brasil com a passagem paga pra chegar lá na França fazer o quê? Comer croissant? Claro que não, gente. Ela tinha que fazer o babado todo. E eu acho que o que aconteceu, ela tá enganando mesmo a população. Eu acho que é tudo fraude. Ela armou pro Neymar. Ela quer holofote? Ela quer holofote, ela quer biscoito. Sabe o que é biscoito? Hoje em dia, assim, você faz alguma coisa pra aparecer porque você quer biscoito. Eu acho que ela já ganhou mais de um pacote de biscoito, porque ela tá demais, hein? E parece que tem mais vídeos aí que vão sair em breve, que vai revelar mais coisas aí sobre o Neymar. Coitado do Neymar, né? O babado é forte, né? Tem que mandar uma benzadeira. O Neymar, na sua opinião, é inocente. Ele Então, ele não é tão inocente, porque ele não é fluxicheiro. Você lembra que um dia desse ele bateu? Ele é danadinho. Ele deu um soco num cara no estádio. Teve isso, verdade. Ele não é fluxicheiro. Imagina, olha, outra loucura do Neymar também. Ele mandou a moça sair do Brasil e ir lá na França, é isso? Paris. Mas ele se tem, ela mata né? ele no hotel. Ele tem, não. Podia acontecer isso, por que não? Pode acontecer de doido. tudo, né? Ele é muito doido. Muito doido, total. Eu não pagaria pra uma moça sair daqui. Tem tantas moças lá. As francesas falam que são as melhores. Tá aí o comentário de Luciano estreando aqui no 18 Horas com a gente. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu, Luciano. Muito bem, agora são 18 horas e 35 minutos em Manaus. Seguimos para um intervalo comercial e daqui a pouco vamos falar sobre o vídeo do governador Wilson Lima gravado em Israel, que provocou reações da comunidade palestina no Brasil. É daqui a pouco, mas antes vamos com informações do trânsito com Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando. No Parque 10, a Avenida Carlota Joaquina tem fluxo intenso no sentido centro e o sentido bairro tem fluxo lento. E no sentido centro-bairro da Avenida Constantino Neri, o trânsito tem fluxo lento nas proximidades do Emoan. Você está ouvindo 18 Horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Eu tô no melhor
melhor mix. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde escolher na Unip EAD. Cursos reconhecidos pelo MEC que se encaixam no seu bolso. Graduação a partir de R$149 por mês. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Estude ainda este ano. Inscreva-se para as turmas de agosto em unip.br/EAD ou ligue 0800 010 9000. Mix. O amor transforma. E no Dia dos Namorados vai transformar o Toreador em Toreamor. Neste 12 de junho, o romantismo da Itália toma conta do Toreador em um jantar de massas único, feito para você viver sua paixão. Por apenas R$130 o casal, com buffet de massas livre e com sorteios de prêmios. Venha e faça seu amor render momentos inesquecíveis no Toreador. Toreador, Avenida de Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix Manaus. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 6 de junho de 2019. A Prefeitura entregou para a análise da Suframa a licitação do lote 1 das obras do distrito. Nos lotes 2 e 3, os serviços seguem com a instalação dos canteiros para o início da recuperação das vias. Lojistas que vão ocupar segunda e terceira etapas da Galeria dos Remédios no centro participam de sorteios dos espaços. Ao todo, são 307 lojas e 6 lanches que vão funcionar a partir de julho. Manaus deu início ao Junho Vermelho, iluminando o prédio da Prefeitura para reforçar o incentivo à doação de sangue. Neste mês, ações educativas acontecem em parceria com várias instituições. E começa hoje a 13ª Mostra de Teatro do Amazonas. Até domingo, Café Teatro, no centro, recebe espetáculos em 2 horários, às 10 da manhã e às 8 da noite. Prestigie. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Mix! Mix! É nóis na Mix. Dia 8 de junho, na cidade junina do pódio da Arena da Amazônia, Arraial dos Milagres, com o poeta Dorival Dantas. E tem mais, gravação do DVD do fenômeno JM Puxado. Minha viola. Comidas típicas, touro mecânico e muito forró. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Garanta seu lugar no maior arraial que Manaus já viu. Ingressos de pista e front stage em 3 vezes no cartão. Nas centrais Alô Ingressos, Six Store, Bibicel, Osclen, Coach, 007 Confeições e Real Express. Informações 33030100. Realização Fábrica de Eventos. Você está ouvindo 18 horas. Agora faltando 20 para as 7, vamos lá. Estamos de volta com 18 horas aqui na Mix FM. Um salve especial aí para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. E agora, vamos saber como é que está o trânsito. Com você, Rodrigo Soares. Trânsito. Então, Cid, finalizando o trânsito no 18 horas, a Avenida Álvaro Maia, no sentido bairro, apresenta fluxo lento em longo trecho. A informação é de acidente no local. E a Avenida Djalma Batista, no sentido centro, tem fluxo moderado e o sentido bairro tem fluxo lento próximo ao Parque dos Bilhares. Boa noite a todos. E aqui nos nossos estúdios, hoje fazendo parte aqui do programa com a gente, Emi Luciano. Emi Luciano. Isso mesmo. Os olha seus só. comentários e tem uma biscoito? surpresa. Tem biscoito. Você quer biscoito? Eu quero um biscoito. Depois eu te ensino como é que pega. Olha só, a galera que tá online aí no aplicativo Mano, no canal da Rádio Mix, tá concorrendo a 2 pares de ingressos pro cinema. O que é que tem que fazer? Tem que ficar interagindo, mandando pergunta aqui pros entrevistados do 18 horas. Galera, eu conto com vocês, hein? Eu conheço todo mundo que tá aí. E aí? Política. Declaração do governador Wilson Lima em vídeo gravado em Israel provocou reação da comunidade palestina no Brasil. Vamos conferir agora com o repórter Azaf Augusto. O governador Wilson Lima comparou o conflito entre Israel e Palestina com os problemas do Amazonas com o tráfico de drogas na fronteira. Gravou um vídeo afirmando que foi buscar tecnologias para a segurança pública e que o problema de Israel era o mesmo do Amazonas na fronteira. Vamos ouvir agora um trecho do áudio do vídeo divulgado por Wilson Lima. E para quem está no Mano, pode acompanhar o vídeo. Eu estou no parlamento israelense, fui recebido pelo general Uzi Dayan, que é do Likud, mesmo partido do primeiro
primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que inclusive tem o apoio do governo do Brasil. Dentre os assuntos que nós discutimos, segurança pública e as estratégias que Israel tem utilizado para combater grupos criminosos na área de fronteira. Um problema que é muito parecido no estado do Amazonas, só que na nossa região com relação ao tráfico de drogas. Na Assembleia Legislativa, o deputado de oposição Dermilson Chagas disse que o governador deveria estudar mais. É lamentável ele se preocupar, fazer uma comparação dessa, porque são duas nações que têm história e essas histórias têm que ser compreendidas e entendidas para evitar leviandade. O deputado Wilker Barreto disse que o governador está trazendo problemas para o estado. O Wilson Lima, até fazendo turismo, causa problema para o estado do Amazonas. Impressionante. E aí causa um incidente de caráter internacional, certo? O que eu percebo é o seguinte, não importa onde ele esteja, ele vai trazer problema para o Amazonas. Já o vice-líder do governo, o deputado Cabo Maciel, afirmou que o objetivo da viagem do governador está sendo desvirtuado. Tentam desvirtuar ou fazer comparações. E a minha opinião é essa. Eu acho que o governador está aproveitando essa viagem particular dele para conhecer essas tecnologias e tentar, porque o próprio presidente Bolsonaro esteve em Israel visitando essa tecnologia. A declaração do governador não foi bem recebida pela comunidade palestina no Amazonas, mas o presidente da Federação Árabe Palestina, Mamon Moais, disse que a comunidade está disposta a se reunir com o governador para esclarecer o conflito. Eu realmente gostaria de sentar e marcar uma audiência com o governador explicando a situação verdadeira do Oriente Médio. Um conflito que é muito antigo, é muito complicado, uma situação muito difícil. A gente sabe que o Brasil é um país da paz e amor. Nunca teve um país envolvido numa guerra, num conflitos internacionais. O senador Plínio Valério afirmou que o governador foi mal orientado. Já o senador Eduardo Braga disse que faltou experiência ao Wilson. Volto com vocês no estúdio. E a Federação Árabe Palestina do Brasil, em nota publicada no blog da jornalista Rosene Carvalho, disse que as declarações de Wilson Lima não são de um homem público brasileiro responsável e equilibrado. E o STJ deve julgar até o fim deste mês o pedido de Lula para cumprir o resto da pena em prisão em casa. A expectativa é que a corte analise o recurso antes do recesso do judiciário, que começa em julho. Na ocasião, a quinta turma também vai avaliar a manifestação da subprocuradora-geral da República, Áurea Pierre, que considera que Lula já tem direito de ir para o regime semiaberto, quando é possível deixar a prisão durante o dia para trabalhar. No regime aberto, ele ficaria livre durante o dia e dormiria em casa. O Ministério Público Federal enviou parecer ao Supremo Tribunal de Justiça, no qual afirma que o ex-presidente já cumpriu tempo suficiente da pena em regime fechado de prisão. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele está preso desde abril do ano passado em cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disse hoje que o ex-presidente não está disposto a usar tornozeleira eletrônica. O blog perguntou para juristas e petistas ligados ao ex-presidente e a resposta teria sido taxativa. Lula prefere permanecer na prisão a ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Isso mesmo, Lula pretende fazer greve na cadeia se a justiça insistir com a tornozeleira. Principais notícias do dia. O Globo. Lula, Paulo Bernardo e Palocci viram réus por propina da Odebrecht. Estado de São Paulo, governadores fazem carta de repúdio à retirada de estados da Previdência. O texto está pronto e vai ser apresentado ao Congresso na próxima terça-feira. Folha de São Paulo, Senado aprova projeto que facilita empresas privadas no saneamento. O antagonista, juíza de São Paulo, caça passaporte diplomático de R.R. Soares. Portal Único, Wilson vai a Brasília defender a reforma da Previdência. Amazonas Atual, TRE anula inelegibilidade de Henrique Oliveira e ex-vice-governador anuncia saída do PROS. E no site 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você confere que conselheiro notifica governo do Amazonas sobre lei em licitação para presídios. E ainda, governador do Amazonas quer manter estado na reforma da Previdência.
Mostra de Teatro Amazonense começa nesta quinta-feira. E atenção motorista, o trânsito vai ser alterado na Avenida Constantino Neri nesta sexta-feira. Confira o mapa das alterações no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Quantos brasileiros gostariam de ver Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal? O Instituto Paraná fez essa pergunta a mais de 2.000 pessoas em todas as regiões do Brasil. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, 58,4% dos entrevistados disseram sim, que gostariam de ver Sérgio Moro ministro do Supremo. O ministro vai estar em Manaus na próxima segunda-feira para participar de um seminário sobre segurança e administração penitenciária. E depois do documentário Bandidos na TV, a Netflix Brasil divulgou hoje o trailer de mais uma produção brasileira, Democracia em Vertigem, que vai abordar a política brasileira a partir do impeachment da presidente Dilma Rousseff, fazendo uma retrospectiva de como o país chegou ao cenário político atual. A estreia acontece no próximo dia 19. A produção é da aclamada cineasta Petra Costa. O documentário já foi exibido no Festival de Sundance, onde recebeu elogios da crítica. Você que nos acompanha pelo aplicativo Humano e pela live do Facebook pode ver o trailer. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. Eu me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Mas não vai entender bem por que não ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide. Uma presidente destituída, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estão cada dia mais vivos perante a opinião pública. Eu temo que a nossa democracia. Gente, olha lá, vamos ter mais bandidos na TV. Mais bandidos na TV. Esses personagens, e aí? A própria Dilma disse: seremos julgados pela história. E serão realmente, com certeza, e bem julgados. Eu acho que o Netflix aproveita um momento especial. Deveria realmente ter sido feito isso até anteriormente. Eu acho que a gente precisa debater muito mais esses assuntos, independente de qualquer situação. Resultados estão postos, mas a satisfação não veio ainda. Esse documentário é tendencioso ou não? Será? Não tem uma queda para algum lado, uma pendência? Você acha? Que tem uma pendência. Você tem dúvida? Cai um pouco para a esquerda. Será? Eu pensei acho. naquele do. Eu senti Wallace, que ele cai para a esquerda. Eu achei que no do Wallace seria uma coisa tendenciosa e não foi. Eu espero que esse também não seja. Sem tendência, a gente precisa realmente. Se não é tendencioso, você está afirmando isso? Eu acredito que não. Há controvérsias. Eu já não acredito nisso. Há controvérsias. Exato. Dividiu opiniões. Sim. Eu acho que não. É isso mesmo. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou a inelegibilidade do ex-governador Henrique Oliveira e ele foi condenado a ficar sem concorrer a cargo público por 8 anos pela prática de abuso de poder nas eleições de 2014.
Na mesma decisão, a Justiça Eleitoral manteve, por unanimidade, a condenação do ex-governador José Melo, do ex-deputado estadual Platini Soares e dos ex-comandantes da Polícia Militar, Eliésio da Silva e Haroldo Ribeiro, pelo mesmo crime. Henrique Oliveira, que foi candidato a deputado federal na eleição do ano passado e não foi eleito, vai deixar o PROS e, por enquanto, fica sem partido. Agora, os números do Brasil. O Amazonas tem 18,48% do território nacional e 22,5% da região norte, mas responde apenas por 1,95% de toda a população do país. É um estado com proporções continentais e de uma densidade demográfica baixíssima, apenas 2,3 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Distrito Federal tem 525 pessoas. Na parte econômica, o total de bens e serviços produzidos no Amazonas chega a 26 bilhões de dólares, o equivalente a 24,8% do PIB de toda a região norte e 1,39% do PIB brasileiro. É o único estado da região a exportar recursos para a União. Arrecada 13 bilhões de reais em impostos para o governo federal e recebe de volta apenas 6 bilhões e 900 milhões. Exporta, portanto, mais de 6 bilhões para a União. É o retrato mais claro de um país atrofiado, concentrado e injusto. Economia. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a licitação da Infraero para a concessão da exploração do terminal de carga do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A portaria do inquérito é do dia 31 de maio, mas foi publicada no Diário Oficial do MPF no dia 4 de junho. A concessão estabelecia preço mínimo de 3 bilhões de reais e recebeu críticas de políticos e trabalhadores da Infraero. Os terminais de cargas do aeroporto de Manaus são lucrativos e só no ano de 2017 o lucro foi de 50 milhões de reais. Este ano o governo do Amazonas já pagou 90 milhões de reais para a Humanizária, empresa que administra as penitenciárias do estado. Os pagamentos foram feitos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que este ano já pagou 129 milhões de reais a seus fornecedores. Entre as empresas que recebem da SEAP estão as que fornecem comida em presídios do interior e as das tornozeleiras eletrônicas. Os dados são do portal da Transparência do Estado. E hoje, quinta-feira, é dia da coluna de Nafice Valois. Formada em Direito, trabalhou na Câmara Federal durante a Constituinte. Nos últimos 20 anos, foi responsável pela interlocução governamental do Amazonas junto a órgãos federais e organismos internacionais. Vamos conferir. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Mix FM. E a articulação política do governo Bolsonaro dá um passo para frente e 2 para trás. Após o sucesso com a aprovação da medida provisória no Senado, o governo precisou recuar para não perder. Estava tudo pronto para que na primeira reunião do Congresso Nacional, quando as duas casas deliberam, o PLN 4 de 2019 fosse colocado em pauta, votado e aprovado. Mas na terça-feira o presidente Bolsonaro resolveu priorizar um outro PL, aquele que prorroga o prazo de validade das CNHs. Daí porque ninguém entendeu qual a real prioridade do governo. A área econômica aponta para 2 prioridades, a reforma da Previdência e o PL 4 de 2019, onde o governo solicita autorização do Congresso para um crédito suplementar fora da regra de ouro. E bem que os líderes tentaram, mas a base se rebelou. E já na manhã desta quarta-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro, avaliava que o governo teria dificuldades para aprovar o crédito suplementar de 248 bilhões e dizia: o clima não está bom. A outra prioridade econômica, a reforma da Previdência, ficou sem nenhuma atenção do governo, o que levou o deputado Marcelo Ramos a declarar que a Casa Legislativa produziria um substitutivo do texto, um procedimento absolutamente regimental. Por esta declaração foi desrespeitado e ameaçado, mas como boa amazonense, fez uso da maturidade e como resposta disse o que todos sabem: essa turma do Bolsonaro não tem juízo. Nafice Valois de Brasília para o 18 horas. Boa noite. Vamos conferir agora o Giro do Esporte. 18 horas. Esporte. Olha só, ontem o Brasil dominou a seleção do Catar e venceu por 2-0 o amistoso realizado lá em Brasília.
Com boa atuação de Coutinho e gols de Richarlison e Gabriel Jesus, a seleção brasileira segue firme e forte na preparação para a Copa América. Apesar da vitória, o destaque ficou por conta da lesão de Neymar, que aos 16 minutos do primeiro tempo acabou sendo substituído. O craque foi levado ao hospital e lá foi comprovado o rompimento dos ligamentos do tornozelo. Neymar está fora da Copa América. Com o corte de Neymar, o técnico Tite agora tem uma grande decisão a tomar. Quem vai substituir o camisa 10 da seleção? 4 jogadores disputam essa vaga: Vinícius Júnior, Renato Augusto, Lucas Moura e Dudu. Se você fosse o Tite, quem levaria, hein? Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Fluminense empataram em 2-2 no tempo normal. A partida foi para os pênaltis e os mineiros levaram a melhor e se classificaram para a próxima fase. Hoje, finalizando as oitavas, o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, promessa de jogão. E esse foi o Giro do Esporte. Amanhã volto com mais informações. Até lá. 18 horas. Cultura e entretenimento. Vamos falar agora sobre uma parceria artística com Dan Stamp, Lucas Passos e Victor Judá, que resultou no projeto A3. Boa noite a todos. Como é que surgiu essa parceria e como é que vai ser esse show, não é? Boa noite, pessoal. Boa noite, Manaus. Essa parceria surgiu através da produção artística em Manaus mesmo. Eu comecei lançando o meu EP, procurei pessoas para fazerem a produção, encontrei o Victor e o Dan. E em sequência o Victor e o Dan se conheceram e a gente viu que era para acontecer isso. Um show muito bom e vai ser no Casarão de Ideias. Nós vamos interagir entre os nossos repertórios e vai ser incrível. Quais são as referências? Boa noite. Então, a gente decidiu fazer uma mistura muito doida aí, cada um toca a música do outro, cada um canta em cima da música um do outro. Vai ser uma parada muito divertida e pra mim tá sendo bem legal porque eu produzi as músicas do Dan, produzi as músicas do Lucas e então, tipo, é uma coisa, eu tô me sentindo muito em casa com esse repertório. Bem, o projeto vai rolar agora, tem dia, tem hora, como é que é isso? O Dan, tudo bom? O show. Dia do show, quando é que é? Então, o show ele acontece agora dia 8 de junho e vai ser no Casarão de Ideias, às 8 horas da noite. Vai ser um show muito bonito, a gente tá bem empolgado, porque como a gente já tinha falado anteriormente, a gente se conheceu no estúdio, né? O Judá é nosso produtor musical e assim a gente acabou se conhecendo e rolou essa parceria aí do A3. Então eu tô bem ansioso pra estar nesse palco com eles e ver vocês lá também, ficou o convite aí. Tá aí o flyzinho, então. Estaremos lá com certeza absoluta. Muito obrigada, claro, muito obrigada pela presença aqui no 18 horas, Dan Stamp, Lucas Passos e Victor Judá. Valeu. Editorial 18 horas. Bom, o programa de hoje trouxe estatísticas estarrecedoras da violência contra a mulher no Amazonas. Diariamente registra-se no estado 50 casos de agressões às mulheres todos os dias. São mais de 18 mil casos por ano. E em feminicídio, o Amazonas é o terceiro no país em números de casos para cada grupo de 100 mil mulheres. Na maioria dos registros, essa violência se dá dentro de casa, sem que a polícia possa intervir. São companheiros machistas que usam a força, a covardia para subjugar, humilhar, agredir, mutilar e até matar a mulher. Mas a violência está espalhada também nos ambientes de trabalho, nas ruas. Está presente em todos os estratos sociais, em todas as regiões do país. E isso, é claro, é inadmissível. É preciso dar um basta. Chega de violência contra a mulher. A ação policial se faz necessária sempre, mas paralelamente é fundamental a mudança de comportamento, de cultura dos homens. Campanhas educativas e de conscientização devem ser mais frequentes dentro de casa, nos meios de comunicação e também nas escolas. Só assim vamos extirpar esse mal do nosso cotidiano. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto, Emi Lucian, resultado para quem ganhou aí os ingressos do cinema. Vamos lá, quem ficou interagindo aí durante todo 18 horas foi a Rebeca Mendes, o Carlos Antônio Silva e a Larissa Cecílio. Olha só,
A partir de hoje a gente vai sortear todos os dias ingressos do cinema, então acompanhe 18 horas no app Mano, hein? Eu tô de olho em você. E cadê meu biscoito? Teu biscoito, você ganhou o biscoito, tá? Beleza. Depois eu te dou. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil.